retornando agora para a gente pensar um pouco sobre o tema A luz de Cristo me faz uma tocha. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele não disse: tu és a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Sua fala aqui é perfeitamente coletiva. Não se trata de uma simples candeia, mas de um candelabro, de um conjunto. Aqui, como o Pai Nosso, Jesus enfatiza a coletividade. Vós sois a luz do mundo. E não tu és a luz do mundo. Como o Pai Nosso e não meu Pai. É uma ideia da corporeidade da igreja, da corporização da igreja. É uma ideia conjunta. Nós não somos algo isolado. Jesus é a única luz é Cristo. E nós somos as velas do candelabro. O candeeiro judaico, e que no Apocalipse ele representa a igreja, é composto de 7 velas, 7 luzes, naqueles 3 braços laterais cada um e aquele central, representando algo que produz luz para todos. Tudo indica que essa proposta tem um cunho de comunidade e jamais de voo solo. É algo coletivo. Aliás, não há um menorá com uma vela solitária. Do tempo de Moisés eram 7 velas, tem um outro que são 9 velas, mas de qualquer maneira ele é sempre uma ideia de conjunto. Você e eu não temos luz própria. Nós somos como os planetas que refletem a luz do sol. Nós somos como a lua que à noite ilumina a terra com a luz do sol. Nós não temos esta capacidade de iluminar. Nós somos iluminados para refletir esta luz no mundo. A fonte luminosa no cristianismo é Cristo. E quando alumiamos, é tão somente porque fomos iluminados pela luz de Cristo. Não é uma luz particular. Não é a nossa própria identidade, não é o nosso modo de ser, é a vida de Cristo que se manifesta em nós. Cada um tem o seu brilho de acordo com a luz de Cristo em si mesmo. Ninguém brilha mais do que a projeção de Cristo em sua vida. Isto dá um sentido, um significado muito grande, sermos reflexos da vida de Cristo, da luz de Cristo. Muitas pessoas ficam preocupadas em tentar apagar a vela do outro e não fazer fazer a sua brilhar mais, e preocupado com a vela do outro,
Isso é ridículo. Cada um de nós tem uma luz de acordo com a proximidade com o Senhor e Ele vai fazer brilhar essa luz. A sua luz é o reflexo de Cristo em você e nada mais. A sua influência, o seu modo de agir como cristão é um reflexo da iluminação de Cristo na sua vida. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 16, o Senhor Jesus assim diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele está usando sempre a ideia coletiva. Não é assim brilhe a tua luz, mas a vossa luz diante dos homens. É a ideia da coletividade, da igreja, da comunhão, onde não existe, pelo menos teoricamente, não deve existir a competição ou a comparação para criar qualquer embaraço, para que eles vejam as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Esta vossa luz no coletivo é a própria vida de Cristo. Quando refletimos a vida de Cristo, o Pai é glorificado em nossas vidas como um todo. Quando a igreja manifesta isto no mundo, a igreja é a coletividade das boas obras e da luz de Cristo no mundo. É uma ideia sempre de um povo, de uma comunidade que tem uma parceria com a identidade com Cristo. Precisamos ser iluminados por Cristo para podermos alumiar neste mundo tenebroso. Antes nós estávamos nas trevas e éramos trevas, mas agora nós estamos na luz, nós fazemos parte da luz. A Bíblia diz que ninguém é bom em si mesmo. Jesus nos diz em Marcos, capítulo 10, verso 18, por que me chamas bom? Ele falando com aquele moço de qualidade. Ninguém é bom senão um que é Deus. Ninguém é bom senão um que é Deus. Nesse caso, nós precisamos ser feitos bons antes de podermos fazer o bem. Precisamos ser feitos justos antes que nossas obras possam agradar a Deus. Somente depois de sermos justificados pela fé em Cristo é que as boas obras vêm, que elas surgem. As boas obras são produtos da cepa de Cristo, da raiz de Cristo. Somente depois de sermos iluminados por Cristo, nós podemos ser luz neste mundo. Só a luz do sol pode gerar luz para a lua iluminar na noite escura. Cada um no candelabro tem a proporção de sua identidade conforme a manifestação de Cristo. Cada um ali vai brilhar e vai iluminar e vai ser bênçãos neste mundo, nessa proporção da manifestação de Cristo. Uma vela tem o seu brilho, duas tem o dobro, três, então tornam-se bem mais fortes. Mas apagar a vela do outro não faz a minha brilhar mais.
Eu não preciso ficar preocupado se eu não sou tão fulgurante. Eu tenho que me contentar em poder fazer parte deste projeto de Deus. Eu gosto muito de um poema do padre Michel Croix, quando ele fala sobre o tijolo, e ele diz o seguinte: não me importa que eu seja um tijolo no baldrame ou na cumieira. Se eu estou tão escondido ou tão evidente, o que me importa é que eu seja um tijolo na tua construção. Isto é lindo. É triste vermos estes ventos canalizados nos candeeiros, nos candelabros. Uns sopram daqui para lá, outro de lá para cá, e todos querendo ver a chama da luz que nos incomoda se apagar. Isto se vê muito nessas guerras entre igrejas, um soprando daqui, fazendo contenda de lá, tentando apagar a luz do outro. Não é por aí, a meu ver. Eu não posso admitir, disse o vagalume, aliás, eu não posso admitir que o vagalume brilhe mais do que eu, disse a lagarta florescente. Eu não posso admitir o brilho do vagalume, me incomoda, eu tenho que apagá-lo, eu vou comê-lo. Os irmãos de José, por exemplo, venderam José por inveja. Eles queriam tirá-lo da sua história, e então eles foram e venderam José. Mas eles não sabiam que aquele projeto era de Deus. E mais tarde, quando José se encontra com seus irmãos, ele vai dizer para eles: olha, não fiquem tristes, porque não foram vocês que fizeram isto, foi Deus que estava por trás daquela história toda, nos conduzindo. Vai haver 7 anos de fome, e para esse tempo Deus me preparou, me colocou aqui. O apóstolo Paulo também foi muito perseguido por inveja, e muitos tentaram fazer o mal para ele. Eu tinha falado há pouco sobre o apóstolo Paulo, sobre os irmãos, primeiro sobre os irmãos de José, que tentaram apagar a vela dele por causa da inveja. O apóstolo Paulo, que também foi perseguido, muito perseguido, por causa da inveja. E aí nós temos um texto em Atos, no capítulo 13, no verso 45, que diz assim: mas os judeus, vendo as multidões se acercando para ouvir o apóstolo Paulo, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Esta é uma atitude do ensoberbecimento do ser humano. Ele não pode, de modo nenhum, permitir que o outro que está sendo usado por Deus possa ser um instrumento da graça de Deus. Esse é um sentimento cruel, é uma broca voraz na madeira da alma, carcomendo o ser por dentro e deformando por fora. Assim como a traça corrói a roupa, a inveja consome o homem. Gritava Crisóstomo, um dos pregadores da igreja do passado. O escritor e pregador chinês Watchman Nee, ele disse certa vez: invejar o chamado de outra pessoa pode destruir
o seu próprio chamado. Nós somos luz, nós somos uma tocha. Se é mais forte ou mais fraca, não importa. Nós somos aquilo que vem do Senhor. É algo fora de propósito cultivar carrapicho no seu jardim. Embora seja muito mais escandaloso alimentar inveja. Eu ainda não vi ninguém que cultivasse assim carrapicho. A gente procura tiririca, a gente arranca. Mas tem gente que cultiva inveja e tenta apagar a luz do outro. Na história da música nós temos o Antônio Salieri, que foi um grande músico e um dos mestres de piano do inigualável Mozart. Mas ele não suportou o virtuosismo do aluno e a inveja o abateu. Ele ficou como que paralisado, vendo aquilo que acontecia no seu aluno. Ele tornou-se vítima de uma amargura crônica, perdendo-se na crítica azeda, enquanto a história o descreve de um modo irônico, apenas como o invejoso. Ainda que ele tenha sido um grande compositor, mas a inveja acabou tirando a luz, a luminosidade da sua vida. O pedestal da altivez o removeu do castiçal. Ele saiu do menorá. O seu brilho ficou ofuscado por sua inveja sombria, tenebrosa, escura. É triste ver pessoas que invadem esse terreno da inveja e não conseguem brilhar. Já disseram que a inveja, ela fornece a lama que o fracasso atira contra o sucesso. Mas o barro lamacento que foi atirado é só perda de terreno daquele que atirou. Eu tiro o barro daqui, jogo para lá, em cima do outro, o monte dele vai aumentando cada vez mais e o meu buraco vai ficando cada vez maior. É triste a biografia dos invejosos. É muito triste. Thomas Brooks, homem do passado, ele afirmou: a inveja, ela tortura as afeições, ela incomoda a mente, ela inflama o sangue, ela corrompe o coração, ela devasta o espírito e assim se torna ao mesmo tempo torturadora e carrasco do homem. Ao mesmo tempo, ela exerce a condição de torturar os outros e ofender-se a si próprio. Porque o invejoso, ele nunca prospera e nem quem perto dele mora. É muito triste ler a biografia dos invejosos. É triste porque não se vê luminosidade. A igreja é considerada um candelabro, jamais a fogueira das vaidades. É um castiçal com as muitas velas iluminando todas ao mesmo tempo, sem competição ou comparação.
estão ali, cada uma sendo um instrumento de graça para este mundo. É uma comunidade de estímulo, de encorajamento, onde o invejoso não tem vez, pois o espírito da cruz vai destronando qualquer desejo de singularidade, de unicidade, de ser um único. Assim brilhe a vossa luz, luz no coletivo. Amados, não há espaço para inveja nessa caminhada da dependência da graça. Não há espaço. O Senhor vai usar cada um de nós na medida da sua iluminação. Todos nós aqui na terra, isto é, todos os filhos de Deus, teremos uma missão segundo a luz de Cristo. Seremos tochas, seremos velas acesas pela graça de Deus. Seja uma lâmpada, portanto, no candelabro de Deus. E não tente apagar a luz que brilha através do seu irmão. Não procure fazer isso porque é um trabalho inútil também. Jesus disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz de Cristo é a luz da vida. Há um cântico que, quando menino, eu cantava muito, que diz: na escuridão, ó brilha meiga luz, guiar-me vem. Na negra noite, brilha e me conduz, guiar-me vem. Não peço luz para longe ver, somente luz em cada passo ter. No segundo verso ele diz assim: em outro tempo eu não queria luz para me guiar. Não quis seguir o que me impõe a cruz, quis vacilar. Sem luz eu não desejo mais andar. Ó, vem, Senhor, vem meus pés guiar. Esta é a luz que nós precisamos, a luz do Evangelho, que nos faz ser instrumentos para o maior número de pessoas. Eu gostaria de terminar hoje falando de um poema de Amy Carmichael, que foi missionária por mais de 55 anos na Índia. E ela diz uma coisa muito interessante: dá-me o amor que no caminho me possa guiar, a fé que nada possa fazer desmaiar, a esperança que nenhum desengano causará, a paixão que como fogo queimará. Não deixes que me torne um vegetal. Faze de mim teu combustível, chama divinal. Que Deus nos dê esta graça de sermos essas tochas de Deus para este mundo carente. Você e eu, de coração para coração.